Livro Legenda Maior, Vida de São Francisco de Assis, São Boaventura. Capítulo suplementar. Milagres ocorridos após a morte de São Francisco. 1. Maravilhas dos sagrados estigmas. Cabendo-me narrar, para a honra e glória de Deus Onipotente e do bem-aventurado Pai Francisco, alguns dos milagres aprovados e que sucederam após sua glorificação no céu, julguei necessário principiar com aquele que mais do que qualquer outro revela o poder da cruz de Cristo e renova sua glória. Homem novo e celestial, brilhou Francisco com um milagre novo e estupendo, ao ser distinguido com um privilégio jamais concedido à criatura humana antes dele. A impressão dos sagrados estigmas que conformava seu corpo mortal ao do crucificado. Tudo o que se possa dizer com a língua de um mortal a respeito desse prodígio está sempre aquém daquilo que exige o mérito de seu louvor. Todo o esforço do santo, em público como em particular, era pensar na cruz do Senhor. E a fim de marcar exteriormente seu corpo com o sinal da cruz, que desde o princípio de sua entrega total ao Senhor, levava impressa no coração, quis encerrar-se na própria cruz. Vestindo-se com o hábito de penitência, feito em forma de cruz, para que assim, como em seu espírito ele se havia revestido interiormente de Cristo, assim também seu corpo se fortificasse com as armas da cruz, e para que o exército de Francisco iniciasse sob aquela gloriosa insígnia com que o invicto chefe Cristo havia triunfado sobre os poderes infernais. Com efeito, desde aquele primeiro instante em que o santo decidiu militar sob o estandarte do crucificado, começaram a realizar-se nele os grandes mistérios da cruz, como claramente pode compreender todo aquele que considere com atenção toda a sua vida, em que foi mudando completamente seus pensamentos, ações e afetos, e por impulso de seu amor seráfico, se transformou em imagem perfeita do crucificado por força das repetidas aparições da cruz. A misericórdia divina condescendeu, pois, com seu servo Francisco, tal como faz com os demais que de fato o amam, e imprimiu no corpo do santo o estandarte da cruz de Cristo. Dessa forma, aquele que havia sido agraciado com amor tão intenso à cruz, foi também galardoado com o sinal honorífico da mesma cruz. A fim de afastar qualquer sombra de dúvida e comprovar a autenticidade desse milagre estupendo e inconteste, aí estão não só os testemunhos absolutamente dignos de fé daqueles que viram e tocaram as chagas do santo, mas também as admiráveis aparições e prodígios ocorridos depois de sua morte. O Papa Gregório IX, de feliz memória, a quem o santo profetizara a eleição à Cátedra de São Pedro, nutria em seu coração, antes de canonizar ao porta-estandarte da cruz, algumas dúvidas a respeito da chaga do lado. Uma noite, porém, como ele mesmo referia entre lágrimas, apareceu-lhe em sonhos o bem-aventurado Francisco, mostrando à fisionomia certa amargura e repreendendo-o por causa da dúvida que alimentava em seu coração, levantou o braço direito, descobriu a chaga e pediu-lhe que chegasse com uma taça para nele receber o sangue que dela brotava. O Papa aproximou da chaga a taça, a qual parecia encher-se até as bordas de sangue, que corria em abundância. Desde então, nutriu tal devoção a esse extraordinário milagre e sentiu tanto zelo por ele, que de nenhum modo podia consentir que alguém se atrevesse a impugnar, com temerária ousadia, aquelas chagas benditas, sem repreendê-lo com grande severidade. Certo irmão, menor pela profissão, pregador por ofício e eminentíssimo pelas famas das suas virtudes, acreditava firmemente na realidade dos estigmas. Mas procurando em si uma explicação para esse milagre, segundo a lógica humana, sentiu nascer em si uns vislumbres de dúvida. Sentindo-se abatido por muitos dias com essa luta e incerteza
por ter a sensualidade aumentado, apareceu-lhe em sonho o bem-aventurado Francisco, com os pés enlameados, humilde e severo, paciente e irado, e disse-lhe: que incertezas são essas que te afligem, e que dúvidas são estas que te molestam? Vê minhas mãos e meus pés. Mas, embora visse as mãos chagadas, não podia ver as chagas dos pés por causa do lodo que as cobria. Então lhe disse o seráfico pai: tira o lodo de meus pés e poderás contemplar a ferida produzida pelos cravos. O irmão tomou em suas mãos os pés e parecia-lhe que realmente estava separando deles a lama e que estava tocando com as próprias mãos os cravos. Logo que despertou daquele sonho, começou a chorar amargamente e purificou não só com suas lágrimas copiosas, mas também com a confissão pública de suas dúvidas, os primeiros afetos de sua alma, de certa forma prejudicados pelo lodo da incredulidade. Havia na cidade de Roma uma senhora, nobre pela pureza de seus costumes e por suas raízes ancestrais. Ela escolhera São Francisco como seu advogado e tinha um quadro dele em seu quarto, onde orava a Deus em segredo. Certo dia, ao orar, olhou ela com atenção a imagem do santo e não viu nenhum sinal dos estigmas. Ficou surpreendida e contrariada. Na verdade, não havia motivo nenhum para ficar surpresa, pois o artista havia omitido as chagas. Por alguns dias esteve ela ponderando qual teria sido a razão daquela omissão. Um dia, porém, os estigmas apareceram de repente no quadro, tal como aparecem em outras pinturas do santo. Ficou atemorizada e imediatamente chamou a filha, que também era muito religiosa, e perguntou-lhe se os estigmas realmente estavam no quadro anteriormente. Ela respondeu que não, e jurou que os estigmas tinham sido omitidos e que agora aí estavam. No entanto, muitas vezes acontece que o coração humano arma uma cilada para si mesmo, pondo em dúvida a verdade. E foi o que aconteceu a ela. Começou com incertezas e vacilações, duvidando se a imagem já não estaria com as chagas desde o início. Mas o poder de Deus acrescentou mais um milagre, para que não ficasse desprezado primeiro. De repente, desapareceram aquelas chagas, ficando o quadro desprovido de tão singular privilégio, para que pelo prodígio seguinte ficasse o anterior, perfeitamente confirmado. Aconteceu também na cidade de Lérida, na Catalunha, que certo homem chamado João, muito devoto de São Francisco, andava por um caminho ao anoitecer, quando lhe saíram ao encontro uns homens com a intenção de matá-lo. Não precisamente a ele, que não tinha inimigos, mas a um outro, que lhe era muito parecido e costumava andar em sua companhia. Aproximando-se um dos homens que estavam ocultos, pensando ser seu inimigo, causou-lhe tão graves ferimentos que o deixou sem esperança alguma de recuperar a saúde, pois ao primeiro golpe que lhe deu, quase lhe cortou o braço à altura do ombro, e o outro golpe lhe causou tão profunda ferida no peito que o ar que por ali escapava bastou para apagar a luz de 6 velas acesas colocadas ali perto. Na opinião dos médicos, seria inútil qualquer intervenção cirúrgica. De fato, não tardou a surgir a gangrena, produzindo um cheiro tão nauseante que a própria esposa não o suportava. Sem esperança de cura nem alívio por parte dos remédios humanos, o João resolveu suplicar com toda a devoção possível a intercessão de São Francisco, a quem aliás já invocara, juntamente com a Santíssima Virgem, no momento de ser agredido. E então aconteceu o milagre. Enquanto ele, prostrado no seu solitário leito de dor, sem poder dormir, dilacerado como estava pelo sofrimento, apenas invocava com gemidos o nome de Francisco, apareceu junto dele um indivíduo vestido com hábito franciscano e, dirigindo-se ao moribundo, pelo próprio nome, disse-lhe: tiveste confiança em mim e por isso Deus te há de curar. Quando o homem lhe perguntou quem era ele, disse que era Francisco, e logo se inclinou para ele e desatou-lhe as feridas. Em seguida, parecia untá-las com unguento.
Logo que sentiu o suave contato daquelas mãos, que por virtude das chagas do Senhor tinham força para restituir a saúde, desapareceu a gangrena. Sua carne ficou sã e cicatrizaram-se as feridas, voltando ao estado de perfeita saúde de que anteriormente gozava. Depois disso, desapareceu São Francisco. Ao perceber que tinha sido curado, João chamou a esposa e prorrompeu alegre em louvores a Deus e a seu santo servo Francisco. Ela veio correndo e, ao ver de pé seu marido, que supunha ter que enterrar no dia seguinte, ficou amedrontada e com seus clamores chamou a atenção de toda a vizinhança. Quando as pessoas da família chegaram, tentaram reconduzir João para a cama, pensando que estivesse louco, mas ele não quis ouvir a ninguém, procurando explicar-lhes que estava curado. Tão grande foi o pavor que os dominou, que ficaram como fora de si, parecendo-lhes estar vendo um fantasma, pois aquele a quem há pouco haviam contemplado cheio de chagas e mais ou menos já corrompido, apresentava-se a eles agora alegre e completamente restabelecido. Não temais, disse-lhes. Não penseis que estáis vendo fantasma. São Francisco acaba de sair daqui e foi ele quem curou todas as minhas chagas com contato de suas santas mãos. Divulgada a fama desse milagre, reuniu-se todo o povoado e, reconhecendo neste estupendo prodígio a virtude da Santa Chaga de Francisco, ficaram todos cheios de admiração e alegria e com grandes manifestações aclamavam e bendiziam o porte estandarte de Cristo. Francisco levou os estigmas de Cristo, que por nós morreu em sua grande misericórdia, e ressuscitou milagrosamente dos mortos, e pelo poder de suas chagas curou o gênero humano, que tinha sido ferido e estava semi-morto. Era justo, portanto, que aquele que morrera para este mundo e vivia com Cristo curasse um homem ferido, aparecendo-lhe milagrosamente e tocando-o com suas mãos. Em Potenza, na Apulia, havia um clérigo de nome Rogério, homem respeitável e cônego da Igreja Maior. Encontrando-se aflito por causa de uma enfermidade, certo dia entrou em uma igreja na qual existia um quadro do Seráfico Pai, representado com as sagradas chagas. Andava ele assim, alimentando em certo modo essa dúvida, quando foi alvo de duas sensações simultâneas e esquisitas. Uma foi sentir uma dor aguda na mão esquerda, apesar de calçada com uma luva. A outra foi ouvir ao mesmo tempo um som, como o do embate de uma flecha, arremessada por uma balista. Impressionado com o barulho e aflito com a dor na mão, descalçou imediatamente a luva para verificar com os próprios olhos o que teria acontecido. Não havia nem sequer sinal de ferimento em sua mão anteriormente, mas no meio da palma da mão viu uma ferida como se tivesse sido feita por uma flecha. A dor era tão intensa que ele pensou que ia desfalecer. Mas, mais espantoso ainda, a luva não apresentava o menor vestígio de ter sido atingida. Era como se a ferida visível da mão fosse uma espécie de castigo pela chaga oculta da incredulidade do coração. Aguilhoado pela terrível dor, passou 2 dias gritando e dizendo às pessoas o quanto tinha sido descrente. Firmou sua fé nos sagrados estigmas de Francisco e jurou não haver mais nem sombra de dúvida na alma. E humildemente rogou ao santo que o ajudasse por suas santas chagas, acompanhando sua oração em abundantes lágrimas. O prodígio não se fez esperar. Ultrapassada a incredulidade, a cura do espírito atormentado seguiu-se a da mão ferida. Desapareceu a dor, não mais lhe ardeu a palma da mão, e já não havia mais sinal sequer do ferimento. Por providência divina, o mal oculto em sua alma estava curado, havendo-se-lhe cauterizado visivelmente a carne, e uma vez curada a alma, também curado estava o corpo. Dessa forma, aquele cônego tornou-se mais humilde, consagrou-se mais intensamente ao Senhor e cresceu nele o amor a Francisco, juntamente com a infinita familiaridade e benevolência para com os irmãos.
Esse milagre tão estupendo foi testemunhado por muitas pessoas sob juramento, e o bispo dele fala em carta selada com seu sinete episcopal. Perante tão numerosos e insignes testemunhos, ninguém de boa fé poderia pôr em dúvida a existência dos sagrados estigmas em São Francisco. Tampouco seria lícito pensar que semelhante prodígio não seria consentâneo com a bondade de Deus. Não seja mau o teu olhar por Deus ser bom. Com efeito, se os membros do corpo místico estiverem unidos a Cristo, sua cabeça, por verdadeiro amor, à semelhança de um exército bem ordenado para o combate e destinados à mesma glória do reino, nenhum deles, estando no bom uso das suas faculdades, deixaria de reconhecer que tais prodígios redundam, afinal, em honra e glória de Cristo. 2. Mortos ressuscitados. Em Monte Marano, perto de Benevento, morrera uma senhora muito devota de São Francisco. À noite veio o clero celebrar-lhe as exéquias e cantar o ofício dos mortos, quando de repente, à vista de todos os presentes, levantou-se a senhora do leito e chamou um dos sacerdotes, que era seu padrinho, e disse-lhe: Padre, desejo me confessar. Ouve os meus pecados. Depois de minha morte, devia ser encerrada num cárcere tenebroso, porque nunca havia confessado o pecado que te vou contar. Mas tendo bem-aventurado Francisco orado por mim, pois eu era muito devota dele em vida, me foi concedido que a alma voltasse a unir-se ao corpo, a fim de que, manifestado em confissão o pecado, mereça eu alcançar a vida eterna. E por isso, depois de confessar minha falta à vista de todos vós, irei ao descanso prometido. O sacerdote, amedrontado, recebeu a confissão contrita daquela senhora e, depois de absolvida, estendeu-se novamente em seu leito e adormeceu na paz do Senhor. Na aldeia de Pomarico, nas montanhas da Apulia, um pai e uma mãe tinham uma filha bastante nova, a quem amavam extremamente. Caiu ela de cama, muito doente, e faleceu. Seus pais, que não tinham nenhuma esperança de terem outro filho, julgavam que iriam morrer com ela. Reuniram-se seus amigos e parentes para realizar os funerais tão dignos de pranto. Mas a mãe infeliz, cheia de indizível dor e mergulhada numa tristeza infinita, parecia estar fora de si. No entanto, São Francisco, em companhia de um só irmão, dignou-se visitar com uma visão a desolada senhora, que bem conhecia como sua devota, e falou-lhe amavelmente: Não chores, pois a luz de tua vida, que lamentas como perdida, ser restituída por minha intercessão. Levantou-se então a senhora imediatamente, e contando a todos o que o santo lhe dissera, proibiu que se realizasse o sepultamento da falecida. Em seguida, invocando com grande fé o nome de São Francisco, tomou a mão da filha morta e a fez levantar viva, sã e salva, para grande espanto de todos. Certa vez, os irmãos de Nocera precisavam de uma carroça e pediram-na emprestada por algum tempo a um certo Pedro. Mas este os insultou e blasfemou contra o santo, em vez de atender ao pedido de uma esmola feita em nome de Francisco. Logo se arrependeu o homem do que fizera, porque Deus lhe fez sentir em seu coração o medo de sua vingança, e que, aliás, não tardou a vir. De fato, seu filho mais velho adoeceu de repente, e em pouco tempo morreu. Revolvia-se no chão o infeliz pai, e não cessava de invocar a São Francisco, santo de Deus, gritando e chorando. Eu é que pequei, eu é que falei tão impiamente. Deverias punir-me diretamente, na minha própria pessoa. Ó santo, agora que estou arrependido, restituí-me o que me levaste, quando eu blasfemava como ímpio. Consagro-me a ti, submeto-me para sempre a teu serviço, e sempre oferecerei a Cristo um devoto sacrifício de louvor para a honra de teu nome. A essas palavras, levantou-se o menino, e, havendo acalmado o pranto do pai, contou que, ao separar-se sua alma do corpo, foi acolhida pelo bem-aventurado Francisco e devolvida ao corpo.
O filho de 7 anos de um notário em Roma desejava seguir a mãe que estava indo à igreja de São Marcos, mas obrigado pela mãe a ficar em casa, atirou-se pela janela na rua. Quebrou a cabeça e morreu no local. Ainda não se encontrava, a muita distância, a mãe, quando, ao ouvir o baque do corpo do filho que caíra, voltou às pressas encontrando o morto. Começou então a recriminar-se e, com seu comovido pranto, movia compaixão a todos os vizinhos. Ao mesmo tempo chegou à cidade para pregar um irmão chamado Raul, da ordem dos frades menores. Esse aproximou-se do menino e perguntou confidencialmente ao pai: acreditas que São Francisco possa ressuscitar teu filho, pelo amor que ele tinha a Cristo, que ressuscitou a vida aos homens por sua cruz? O pai respondeu que ele acreditava e estava disposto a confessar esta fé e consagrar-se para sempre ao serviço do santo, e por sua intercessão chegasse a alcançar um favor tão extraordinário. O irmão e seu companheiro puseram-se em oração, exortando aos circunstantes que fizessem o mesmo. Terminada a oração, notou-se algum movimento no cadáver. O menino abriu os olhos, levantou os braços, sentou-se no leito e, saindo daí, começou a andar em presença de todos, com perfeita saúde, em virtude do poder milagroso do santo. Na cidade de Capua, um menino que brincava com um grupo de outros à margem do rio Volturno caiu na água. A corrente que arrastou para baixo imediatamente e o enterrou no fundo debaixo da areia e da lama. As crianças que com ele brincavam começaram a gritar e logo se ajuntou uma multidão de pessoas em volta. Humilde e devotamente invocaram a intercessão de São Francisco para que considerasse favoravelmente a fé que tinham os pais da criança, seus devotos, e a salvasse da morte. Então, um homem que estava nadando a certa distância ouviu as vozes comovidas daquelas pessoas, aproximou-se delas e perguntou onde havia desaparecido o menino. Invocou o nome de Francisco e enfim descobriu o lugar onde o lodo fizera uma espécie de túmulo para a criança. Puxou-o para fora e tirou-o da água, mas, para sua tristeza, viu que estava morto. Todos podiam ver que ele estava morto, mas continuavam clamando entre lágrimas: São Francisco, devolve o menino vivo a seu pai. Inesperadamente, o menino pôs-se de pé, para a grande alegria e espanto geral. Pediu que o levassem à igreja de São Francisco para agradecer-lhe o grande favor, porque por sua força sabia agora que havia recuperado a vida milagrosamente. No concelho de Cessa, Aurunca, em certa aldeia chamada das Colunas, aconteceu desabar repentinamente uma casa, apanhando um jovem e causando-lhe morte instantânea. O povo que ouvira o ruído acorreu de toda parte e removeu as vigas e pedras, retirando de lá o corpo do filho morto e entregou-o à sua mãe. Mas a infeliz suspirava amargamente e clamava: São Francisco, devolve meu filho. Os circunstantes, junto com ela, rogavam socorro do santo, mas a vítima não abria a boca, nem dava sinal de vida. Então depuseram o cadáver num leito e se prepararam para enterrá-lo no dia seguinte. Sua mãe, porém, punha sua confiança em Deus e nos méritos do seu santo, e prometeu que cobriria o altar de São Francisco com toalhas novas, se ele restituísse a vida de seu filho. Então, por volta de meia-noite, o jovem começou a bocejar, o corpo foi se aquecendo, ele se levantou e começou a louvar a Deus. Deu assim ensejo ao clero e a todo o povo de louvar a Deus e agradecer a ele e a São Francisco com toda a alegria. Um jovem de Ragusa, chamado Gerlandino, tinha ido à vinha em tempo de vindima para encher seus odres em um lagar. De repente, todo o madeirante cedeu e desabou. As pesadas pedras caíram por cima dele, esmagando-lhe a cabeça fatalmente. O pai correu logo, mas, perdida toda a esperança, nada pôde fazer para socorrê-lo. E deixou-o lá, onde havia caído debaixo daquele peso.
Acudiram pressurosos os trabalhadores de uma vinha perto, atraídos pelos gritos que ouviram, e compadecidos também, tal como o pai do rapaz, retiraram o cadáver dentre aquelas pedras. Entretanto, o pai, prostrado aos pés de um crucifixo, lhe pedia instantemente que, pelos méritos do bem-aventurado Francisco, cuja festa estava próxima, lhe devolvesse vivo o único filho que tinha. Repetia suas preces, fazia promessas, e não contente com isso, prometeu visitar com seu filho o sepulcro do santo, se ele voltasse a viver. De repente, o jovem, cujo corpo estava todo esmagado, se reanimou e voltou à sua perfeita forma física. Levantou-se diante de todos, alegremente, e reprovou as lamentações por sua morte, dizendo que havia sido restituído à vida pelas preces de São Francisco. São Francisco também ressuscitou um homem na Alemanha, como atesta o Papa Gregório, numa carta apostólica dirigida aos irmãos que haviam acorrido a um capítulo no tempo em que o santo teve seus restos mortais transladados. Não incluo o relato aqui porque o ignoro, julgando que o testemunho do Papa vale muito mais do que qualquer descrição. 3. Evasões da morte. Vivia perto de Roma um nobre de nome Rodolfo, com sua mulher muito devota, os quais receberam certa vez em sua casa alguns irmãos menores, não apenas por espírito de hospitalidade, mas particularmente por seu amor e devoção ao santo. Naquela mesma noite, descansava no mais alto ponto da torre, a sentinela do castelo, sobre um monte de lenha colocado sobre o ressalto do muro, quando se desfez o monte e ele caiu sobre o telhado do palácio e daí no chão. Ao ruído, toda a família despertou, e sabendo da desgraça da sentinela, o senhor do castelo, sua esposa e os irmãos acudiram rápidos em seu auxílio. Mas o infeliz estava com tanto sono que não despertou com a dupla queda, nem com o clamor de toda aquela família desconsolada. Acordando, enfim, pelos movimentos dos que o levavam e moviam de um lado para o outro, começou a queixar-se amargamente de ter sido privado de seu suave repouso, dizendo que se encontrava dormindo tranquilamente nos braços de São Francisco. Mas vindo a saber, pelos circunstantes de sua queda, e vendo-se em terra, ele que achava, no mais alto da torre, ficou muito admirado por não se ter dado conta do que lhe sucedera. E como prova de seu agradecimento a Deus e a São Francisco, prometeu em presença de todos consagrar-se aos rigores da penitência. Numa pequena aldeia chamada Pofe, na Campânia, um sacerdote chamado Tomás estava consertando o moinho de propriedade da igreja. Caminhando incautamente ao longo do conduto da água, por onde esta se precipitava com grande força, formando um sorvedouro profundo, caiu de repente, ficou preso entre as correntes da roda que fazia girar o moinho. Deitado assim com o ventre para cima, caíam-lhe as águas sobre a boca. Não podendo abri-la, invocava com o coração o nome de Francisco. Muito tempo ficou nessa posição, até que seus companheiros, que acudiram ao lugar do acidente, desesperaram de poder salvar-lhe a vida, embora fizesse a roda girar para trás. Com isso conseguiram livrá-lo daquela espécie de prisão, mas o sacerdote, quase asfixiado, revolvia-se na corrente da água. Entretanto, um irmão menor, vestido de branca túnica e cingido de uma corda, tomou-o suavemente pelos braços e, tirando-o para fora da água, lhe disse: Eu sou Francisco, a quem com tanta fé invocaste. Vendo-se livre, o sacerdote admirou-se muito e, desejando beijar as pegadas dos pés de Francisco, corria de um lado para o outro, perguntando a seus companheiros: Onde está o servo de Deus? Por que lugar andou o santo? Por que caminho saiu? Atemorizados os companheiros, caíram de joelhos no chão, anunciando as grandes maravilhas do Altíssimo e os extraordinários méritos de seu servo. Alguns jovens de Celano tinham ido cortar pasto num campo, onde havia um velho poço cuja boca estava coberta de mato abundante.
Tinha mais ou menos 4 metros de profundidade. Andavam trabalhando separadamente pelo campo, quando um deles repentinamente caiu no poço. Mas enquanto seu corpo descia aquelas profundezas, seu espírito subia invocando a proteção de São Francisco, e já ao sair gritava: São Francisco, socorro! Todos os outros, não o vendo mais, começaram a procurá-lo por toda parte, gritando e chorando. Quando descobriram que ele havia caído no poço, correram a comunicar o acidente e pedir socorro. E voltaram com muita gente. Um homem desceu ao fundo do poço, atado com uma corda, e viu o jovem sentado tranquilamente sobre as águas, sem o menor ferimento. Tirado com grande facilidade daquele lugar, disse aos circunstantes: Quando caí tão inesperadamente, invoquei o auxílio de São Francisco, o qual logo me apareceu em pessoa, e estendendo a mão, tomou-me com grande cuidado, e não me abandonou até que, juntamente convosco, me tirou do poço. Na igreja de São Francisco de Assis, enquanto bispo de Ostia, que seria mais tarde Alexandre IV, estava pregando diante da Cúria Romana, uma grande pedra deixada por descuido no púlpito, que era muito alto, desprendeu-se repentinamente e caiu em cima da cabeça de uma senhora. Julgando os presentes que ela estava morta, por causa da violência da pancada, e que tinha a cabeça esmagada, cobriram-na com um manto que ela levava. Dispostos a levar para fora da igreja aquele cadáver, logo que terminasse o sermão. Entretanto, ela se encomendava a São Francisco, diante de cujo altar se encontrava. E quando terminou a pregação, a mulher se levantou em presença de todos, sã e salva, não encontrando-se nela nenhum sinal de lesão física. E o mais curioso é que as dores de cabeça contínuas, de que sofria até então, cessaram definitivamente, como ela mais tarde atestou. Em Corneto, estavam reunidas diversas pessoas devotas num lugar próximo ao convento dos irmãos para presenciar a fundição de um sino, e um menino de 8 anos, chamado Bartolomeu, ocupava-se em levar material aos irmãos que trabalhavam. Levantou-se um furacão que fez tremer a casa e arremessou com tanta força uma das pesadas portas sobre a criança que, vendo-a debaixo daquele enorme peso, todos julgavam-na morta, pois não aparecia dela nenhuma parte do corpo oculto atrás daquelas cargas pesadíssimas. Acorreram todos para socorrê-la, invocando ao mesmo tempo a poderosa intercessão de São Francisco. O próprio pai da criança, que por ter os membros tolhidos não podia mover-se por causa da dor, oferecia em altas vozes seu filho a São Francisco, fazendo-lhe várias promessas. Removeram por fim, não sem grande labuta, a pesada porta que esmagava o menino. E para a admiração de todos, lá estava o pequeno, muito alegre, como se houvesse despertado de um suave sono, sem apresentar no corpo a menor lesão. Aos 14 anos, o menino miraculado entrou na ordem e foi homem de grande saber e pregador eloquente. Em Lentini, alguns homens cortaram no monte uma grande pedra que devia ser colocada sobre o altar de uma igreja dedicada a São Francisco e que em breve seria consagrada. Uns 40 homens procuraram colocar a pesada pedra em certa carroça para transportá-la ao lugar apropriado. Infelizmente, depois de tantos esforços, caiu a pedra sobre um dos homens que ficou debaixo daquele enorme peso. Perplexos e totalmente confusos, não sabiam os trabalhadores o que fazer. E a maior parte fugiu desesperada. Só 10 tiveram coragem de ali permanecer e com voz lastimosa invocaram a proteção de São Francisco, rogando-lhe que se compadecesse da desgraça daquele homem que trabalhava para a honra dele. Animados e confiantes, removeram com tanta facilidade a pedra que logo se percebeu que ali intervira a virtude milagrosa do santo. Logo se levantou aquele homem sem nenhum dano físico. Aliás, até mesmo recuperou uma das vistas, que antes estava quase cega. Manifestou assim claramente
que a intercessão de São Francisco é eficaz ainda mesmo nos casos mais desesperados. Em São Severino, na província de Marca de Ancona, ocorreu um prodígio semelhante. Levavam muitos homens uma grande pedra trazida de Constantinopla para a Basílica de São Francisco, com grande esforço físico, quando ela caiu sobre um dos homens. Tão violento foi o golpe, que os companheiros pensaram que ele tivesse sido esmagado e morto. Mas, por favor do bem-aventurado Francisco, que o livrou daquele enorme peso, saiu são e sem a mínima lesão corporal. Um tal de Bartolomeu, cidadão de Gaeta, trabalhava com muito empenho na construção de uma igreja em honra de São Francisco, quando desgraçadamente lhe caiu no pescoço uma grande viga mal colocada, esmagando-o e deixando-o gravemente ferido. Sabendo estar iminente a morte, e sendo homem fiel e de grande piedade, pediu a um irmão que lhe administrasse o santo viático. Mas, parecendo ao irmão que a urgência do caso não dava tempo para isso, pois pensava estar bem perto à morte, aproximou-se do enfermo e lhe sugeriu essas palavras de Santo Agostinho: crê e já comungaste. À noite apareceu-lhe São Francisco com outros irmãos, trazendo um cordeirinho nos braços. Colocou-o junto ao doente, chamou-o por seu nome, dizendo: Bartolomeu, não temas, porque não poderá prevalecer contra ti o inimigo que pretendia inutilizar-te em meu serviço. Este é o cordeiro que pedias e recebes pelo teu bom desejo, e que por sua virtude te conceda a saúde do corpo e da alma. E tomando o ferido em suas mãos chagadas, o conduziu são e salvo ao trabalho, onde antes estava ocupado. Bartolomeu levantou-se muito cedo e, aparecendo alegre e são, aos poucos, que antes o haviam visto meio morto, encheu-os de espanto e admiração, inflamando seus corações em reverência e amor ao seráfico Pai, não só com seu exemplo, mas também com o milagre do santo que acabavam de presenciar. Certo dia, um homem chamado Nicolau, de Ceprano, caiu nas mãos de seus inimigos. Estes o crivaram de ferimentos de tal forma que lhes parecia bem morto. Mas Nicolau, ao receber o primeiro golpe, exclamara para São Francisco em alta voz: São Francisco, socorro! São Francisco, ajudai-me! Ouviram essas palavras muitos que estavam à distância, mas não puderam socorrê-lo. Levado por fim à sua casa e todo ensanguentado, afirmava cheio de confiança que não morreria em consequência daquelas feridas e que no momento não sofria nada, porque São Francisco lhe estava prestando socorro e havia conseguido de Deus a sua vida para fazer penitência. Confirmou-se tudo isso em breve, pois uma vez que lhe lavaram aquele sangue, levantou-se ele completamente curado, contra toda expectativa dos presentes. Em São Geminiano, havia um nobre que tinha um filho tão gravemente enfermo que, perdida toda esperança, parecia nos últimos momentos de vida. Saía de seus olhos um fio de sangue, como acontece quando se abre uma veia no braço, e em todo o corpo apareceram os sinais que prenunciam a morte. Ao vê-lo sem movimento, sem uso dos sentidos e mesmo da respiração, todos o consideraram morto. Os parentes e amigos já se haviam reunido para prantear o morto e dar-lhe sepultura. Mas o pai do jovem, cheio de confiança no Senhor, foi apressadamente à igreja de São Francisco, edificada no mesmo povoado, e com o símbolo no pescoço, prostrou-se em terra com toda humildade. E nessa atitude longamente orou, multiplicando suas promessas e obtendo por suas lágrimas e suspiros ter a São Francisco como seu advogado diante de Deus. Voltou ao lugar onde se encontrava o filho e, encontrando-o inteiramente curado, trocou as lágrimas pela alegria. Prodígios semelhantes operou Deus, pelos méritos de São Francisco, numa menina natural da vila de Tamarite, na Catalunha, e com outra de Ancona, as quais encontravam-se tão gravemente enfermas que quase já haviam entrado na fase da agonia.
Mas, tendo os pais invocado a proteção do bem-aventurado Francisco, ficaram repentinamente curadas. Em Vicalde havia um clérigo, chamado Mateus, que, tendo bebido um veneno mortífero, ficou tão doente que, não podendo falar de modo algum, só lhe restava exalar o último suspiro. Um sacerdote aconselhou-o a que se confessasse, mas não conseguiu pronunciar uma só palavra. Contudo, orava o enfermo com todo fervor a Deus no íntimo de seu coração, pedindo-lhe que se dignasse livrá-lo da morte por intermédio de seu servo Francisco. No mesmo instante, confortado pelo Senhor, pronunciou com grande devoção diante de todos os presentes o nome de Francisco, expeliu o veneno e deu graças a seu libertador.